Caríssimos irmãos, eu me chamo Jaine, sou do grupo de oração Anuncia-me, estou no Ministério de Formação, sou casada, tenho 3 filhas, sou professora, como o Raionei costuma sempre, dizer. E hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do livro Eu Te Constituí Sentinelas na Casa de Israel, do nosso coordenador nacional, Vinícius. Então, nós vamos refletir sobre o capítulo 5, guardando a identidade da RCC. Para que o mundo seja batizado no Espírito Santo, a palavra nos ensina, nos orienta. Lá em Ezequiel 33, versículo 7. Filho do homem, eu te constituí sentinela na casa de Israel. E lá em 2 Timóteo 1,14, guarda o precioso depósito pela virtude do Espírito Santo que habita em nós. Então, para que o mundo seja batizado, nós precisamos testemunhar esse Espírito Santo que habita em cada um de nós, como a palavra nos orienta e nos ensina. Guardar a identidade da RCC. Guardar significa precisamente proteger, vigiar de dia e de noite, para que não se extravie, para que não se perca, para que não se desvie nem para a esquerda, nem para a direita. Para guardar a identidade da RCC, Deus nos constituiu sentinelas diante de seu povo. E isso é muitíssimo profundo. Não podemos relaxar, fechar os olhos, cochilar, comer mosca, Porque para guardar a identidade, nós somos constituídos por Deus como sentinelas diante do nosso povo. Deus me constituiu sentinela, Deus te constituiu sentinela, sentinela da sua casa, sentinela do seu grupo de oração. Então, assim, a gente precisa tomar posse dessa palavra, a gente precisa vivenciar e se sentir mesmo essa sentinela dentro da nossa casa, dentro do nosso grupo de oração. Para guardar a identidade da RCC, precisamos viver a experiência entranhada e clareza de conceito. Experiência porque somente aqueles que experimentam verdadeiramente a graça no batismo do Espírito Santo e vivenciam suas consequências é que poderão protegê-la, guardá-la das confusões e desvios. Então, assim, só aquele que vive verdadeiramente a experiência do batismo no Espírito Santo e que vivencia suas consequências. Porque, meus irmãos, todo aquele que vive a experiência do batismo do Espírito Santo, ele não pode continuar da mesma forma. Ele não pode permanecer da mesma maneira. Ele precisa viver as consequências desse batismo no Espírito Santo. E clareza de conceito, porque a partir do conhecimento bíblico, eclesiológico e teológico básico do que é o batismo no Espírito Santo e suas consequências na vida daquele que é batizado no Espírito Santo, é que poderemos protegê-los dos desvios. Então, assim, meus irmãos, nós precisamos conhecer a palavra, nós precisamos conhecer o nosso catecismo da nossa igreja, nós precisamos conhecer os fundamentos, nem que seja o teológico básico, nós precisamos conhecer, para que a gente possa viver as consequências do batismo no Espírito Santo e mudar de vida. O que conduz ao batismo no Espírito Santo? Primeiramente é o louvor. Nós precisamos louvar, nós precisamos agradecer a Deus em todas as circunstâncias da nossa vida. É o louvor que nos leva a reconhecer quem Deus é para cada um de nós. Quem é Deus para mim? É a partir do louvor, é pela graça do louvor que nós vamos reconhecer essa grandiosidade de Deus na vida de cada um de nós. O louvor nos leva ao arrependimento, o louvor nos leva a uma fé expectante e na expectativa do cumprimento da promessa de Deus na vida de cada um de nós. Então nós precisamos, meus irmãos, louvar sempre, louvar em todos os momentos. E o louvor também leva a abertura de coração, abertura de mente
e a aberta manifestação do Espírito Santo em nós e através de nós. Porque se você se abre ao louvor, o Espírito Santo vai agir em você e vai agir na vida do seu irmão através de você. Então é por isso que a gente precisa aprender, louvar sempre, louvar em todas as circunstâncias, para que o Espírito Santo se manifeste em nós e através de nós. Para que o batismo do Espírito Santo aconteça, meus irmãos, também nós precisamos viver autenticamente o batismo no Espírito Santo. Viver com autenticidade, abraçar o carisma, nosso carisma, os dons que nós recebemos através do batismo no Espírito Santo. E nós precisamos viver o ciclo carismático que foi descrito lá no 2º capítulo desse livro. Nós precisamos viver em todos os momentos da nossa vida. Em família, a gente precisa viver o ciclo carismático. A gente precisa viver o ciclo carismático nas nossas decisões, nos nossos empreendimentos. Se a gente se abre a essa graça do Espírito Santo, a nossa vida muda, a nossa vida transforma. Porque é através da graça, através do batismo no Espírito Santo é que nós somos renovados. E assegurar, meus irmãos, que todos os membros do grupo de oração façam uma genuína experiência do batismo no Espírito Santo. Nós temos a obrigação de, batizados no Espírito Santo, de fazer com que esse batismo chegue a todas as pessoas, a todos aqueles que se apresentam, que vão no grupo de oração da sua cidade, que vêm em busca desse batismo no Espírito Santo. Porque o batismo no Espírito Santo, meus irmãos, transforma a vida de todas as pessoas. E nós precisamos também garantir que cada grupo de oração seja de fato um cenáculo de Jerusalém nos dias de hoje. Nós temos, meus irmãos, que já nos preparar para ir para o grupo de oração com esse desejo, para que aconteça lá no grupo de oração o cenáculo, que o Espírito Santo desça, que o Espírito Santo tome posse mesmo de todas as pessoas e batize todas as pessoas, para que nós possamos vivenciar nas nossas vidas o ciclo carismático. Nós precisamos, meus irmãos, viver esse ciclo carismático em todas as situações da nossa vida. E podemos afirmar que o amor pela igreja e a adesão ao seu magistério num caminho de amadurecimento eclesial sustentado por uma sólida formação permanente constituem sinais eloquentes do vosso empenho em ordem a evitar o perigo de promover, sem desejar, uma experiência divina exclusivamente a nível emocional, uma busca exagerada do extraordinário e um egoísmo intimista que evita o compromisso apostólico. Isso quem diz foi São João Paulo II. Então, assim, meus irmãos, nós precisamos mesmo sair da nossa superficialidade. A gente precisa abraçar esse momento que nós estamos tendo de graça, de formação, para nos sustentar, para nos solidificar. Porque a formação é isso, meus irmãos. A formação, ela faz uma base na sua fé, ela dá uma estrutura, ela edifica a sua vida. E aí você não vai se desviar daquilo que Deus preparou para você. Você não vai se desviar da missão que Deus confiou a você, porque você vai estar solidificado na formação. Nós precisamos, meus irmãos, abraçar essa experiência e viver essa experiência verdadeiramente. Nós precisamos testemunhar para que a gente não caia apenas no desejo de viver o emocional, de viver o divino, o extraordinário de Deus, apenas na superficialidade da emoção. Nós precisamos abraçar, nós precisamos ter compromisso com a nossa igreja, com o nosso ministério, com a nossa renovação carismática católica. Nós precisamos ter esse compromisso. E é isso, meus irmãos. Nós vamos finalizando por aqui. E o que nós desejamos é que vocês amem a renovação da mesma maneira como nós amamos. Porque o amor é o amor pela igreja, é o amor pela renovação que vai transformar a nossa vida.
Muito obrigada e até a próxima.